Nos dias de Jesus, os meninos de Israel, no seu processo educacional, passavam basicamente por 3 estágios. O primeiro estágio era conhecido como Beit Sefer. Esse estágio durava dos 6 aos 10 anos, onde os meninos que estavam ali no seu processo educacional deveriam decorar toda a Torá, que no caso da nossa Bíblia vai de Gênesis até Deuteronômio. Isto é, aos 10 anos de idade, esses meninos deveriam citar de cor todos os 5 primeiros livros da Bíblia. O próximo estágio para aqueles que se destacavam no Beit Sefer é o Beit Talmud. Nesse estágio, os meninos deveriam não apenas conhecer toda a Torá, mas sim todo o Antigo Testamento, as principais leis judaicas, e não somente conhecer as leis ou decorá-las. Debaixo da orientação de um rabino, esses meninos também aprenderiam a interpretar a lei e aplicá-la nos mais variados ambientes e estágios de suas vidas. Isso significa que aos 14 anos, aqueles meninos estariam se tornando a elite intelectual da nação de Israel. O terceiro estágio era o mais desafiador, porque os rabinos escolhiam de todos aqueles que tiveram o melhor desempenho no Beit Talmud, dentre os melhores dos melhores, os rabinos escolhiam para que eles fossem os seus discípulos. E em hebraico a palavra é os seus talmidim. Eram meninos brilhantes, intelectualmente bem dotados e que tinham um futuro muito promissor para que também se tornassem rabinos em Israel. Um destes exemplos é o próprio apóstolo Paulo, que ainda muito jovem demonstrava um conhecimento muito grande da lei de Israel, da lei judaica. O próprio Paulo disse que ele era fariseu dos fariseus e que foi criado, educado, formado, discipulado pelo grande rabino chamado Gamaliel. É interessante que quando um menino era convidado por um rabino para ser o seu discípulo, ele deveria deixar todo o seu projeto pessoal. Os meninos geralmente deveriam seguir a profissão do pai, mas quando um menino era convidado para ser um discípulo, ele sabia que ele deveria abandonar qualquer sonho pessoal, qualquer projeto pessoal e deveria dedicar a sua vida a seguir aquele rabino. E uma frase ficou famosa em Israel, quando os meninos se despediam de suas famílias para seguir o seu mestre, eles ouviam a seguinte frase: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Aqueles meninos não deveriam apenas estar dispostos a seguir os ensinamentos do seu rabino, mas eles deveriam estar dispostos a se tornar iguais ao seu mestre. Jesus também um dia nos chamou, nos convocou para sermos os seus discípulos. Mas os discípulos do Mestre Jesus não são a elite ou não foram a elite espiritual, religiosa ou intelectual de Israel. Podemos dizer que os discípulos de Jesus estavam classificados no grupo daqueles de Mateus capítulo 11, versículo 28, em que Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos chamou para segui-lo, e nós aceitamos esse chamado. Independentemente de quem somos ou de quem um dia fomos, nós somos chamados para seguir o nosso Mestre. Porém, precisamos ter a consciência de algo muito importante. Assim como para aqueles meninos de Israel que queriam ou que aceitassem seguir um rabino, eles deveriam pagar o preço para serem discípulos daqueles mestres. Para seguir o Senhor Jesus, nós também devemos entender que há pré-requisitos que nós precisamos cumprir para ser o seu discípulo. E o primeiro pré-requisito que nós precisamos entender é que para seguir Jesus há um preço a pagar. Lucas capítulo 9, versículo de número 23, Jesus disse: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus aqui está falando do preço
da renúncia. Jesus aqui está falando do preço da convicção, termos certeza se queremos ou não segui-lo. Jesus aqui está falando do preço de carregarmos a nossa cruz e de estarmos dispostos a segui-lo até as últimas consequências da nossa vida. Segundo pré-requisito para seguirmos Jesus, nós precisamos andar perto dele. Em Mateus capítulo 3, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si mesmo aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. É interessante que Jesus não convida pessoas, Jesus não convida os seus discípulos, ele não convida aqueles homens apenas para ouvir uma pregação, para participar de um movimento religioso, para frequentar um templo ou para pertencer a uma religião. Jesus convida os seus discípulos para estar com ele, para caminhar com ele, para desfrutar da companhia e da presença dele. Aqueles homens que aceitaram o convite de Jesus para ser os seus discípulos, eles sabiam que a partir daquele momento toda a sua vida e toda a sua existência estaria atrelada, conectada com a vida e com a existência de Jesus. Não há como seguirmos Jesus se queremos apenas seguir dogmas ou religião. Não há como seguirmos Jesus se queremos apenas sermos frequentadores de uma religião que hoje é categorizada como cristianismo. Do ponto de vista sociológico, cristianismo é apenas uma religião. Mas do ponto de vista bíblico, ser cristão significa comprometer toda a sua vida e a sua existência com o Senhor Jesus. Ele convida os seus discípulos para estar com ele, para estar perto dele. E por que deve haver esse compromisso, essa proximidade do discípulo com Jesus? Porque o terceiro pré-requisito para seguir Jesus é que nós não somos convidados apenas para conhecer as suas palavras. Nós somos chamados para nos tornar iguais a ele. É o que diz Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz: o discípulo não está acima do seu mestre, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Por isso que seguir Jesus é muito mais do que seguir uma religião. Quando nós falamos sobre islamismo, estamos falando daqueles que seguem os ensinos de Maomé. Quando falamos sobre budismo, falamos daqueles que seguem os ensinos de Buda. Quando falamos de judaísmo, estamos falando daqueles que seguem basicamente ou principalmente os ensinos de Moisés. Nenhuma religião exige daqueles que dela participam que sejam iguais ao seu mestre. Para as religiões, basta apenas guardar os ensinamentos e os dogmas dos seus principais mestres ou gurus. É por isso que, do ponto de vista bíblico, nós não podemos categorizar o cristianismo como religião, porque Jesus não nos chamou, repito, apenas para seguir os seus ensinamentos. Jesus nos chamou para nos tornarmos iguais a Ele. E alguém pode dizer assim: mas pastor, você não acha que querer ser igual a Jesus não é muita arrogância, muita prepotência? Não, meu querido. Ser igual a Jesus é uma exigência, é um pré-requisito de todos aqueles que querem ser discípulos dele. Que essa mensagem possa ministrar ao seu coração este grande desafio, mas ao mesmo tempo este grande privilégio. Nós fomos chamados para seguir o nosso Mestre, e que eu e você nos cobramos com a poeira dos pés do nosso Salvador.